14 e 15 é um texto bastante conhecido, de extrema importância para os dias atuais. Diz assim a palavra do Senhor: se ao cerrar os céus não houver chuva, o Senhor ordenar os gafanhotos que consumam a terra, você enviar peste entre o meu povo, esse meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Precisa sentar. Queridos irmãos, minha garganta bastante debilitada e onde estava até falando e de repente fechou. A garganta fechou e eu esperei um pouquinho, depois ela voltou novamente. Estava bastante debilitada a garganta. Se acontecer isso aqui, você vai dando glória a Deus nesse período. Deixa Jesus operar. Esse texto nos chama a atenção porque é um texto que fala sobre o filho de Davi, o rei Davi. A gente teve alguns reis ali em Israel. Foi o rei Saul pedido do povo. Ele reina 40 anos sobre o seu povo. Depois vem Davi, tá bom? Depois vem Davi, obrigado. Depois vem Davi, mais 40 anos. E a gente tem esse filho de Davi, Betseba, o rei Salomão. Salomão também reina por um período de 40 anos. E a gente percebe que Davi queria fazer um templo, Deus não concedeu que ele fizesse o templo, mas dá a planta para ele. E ele, o seu filho, ele tem essa iniciativa. O reino era de paz, não havia guerra. Não havia guerra dos povos vizinhos contra a nação de Israel nesse tempo. E Salomão se propôs a dar o melhor para o Senhor, a preparar um grande momento de celebração para Deus, um grande momento de sacrifícios para Deus. Ele leva animais, ele leva os melhores animais para o sacrifício, e Deus ouve a oração, Deus atenta para o sacrifício que Salomão apresenta para Deus. E quando Salomão acaba de orar, a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu. O fogo do céu desceu, consumindo todo aquele holocausto, né, de tudo aquilo que Salomão tinha oferecido ao Deus de Israel. O sacrifício que agradou a Deus ao ponto da glória do Senhor descer sobre aquele ambiente, sobre aquela casa que foi preparada para que o Senhor Deus habitasse. A Bíblia diz que o sacerdote não podia entrar dentro da casa, porque a glória do Senhor era muito forte. O ambiente lá é o ambiente do Senhor, o ambiente da presença de Deus. Nesse capítulo 7, versículo 2, você vê isso. Os filhos de Israel perceberam que, vendo descer o fogo e a glória do Senhor, eles se renderam, eles se quebrantaram, eles choraram, eles se prostraram, porque eles viram o fogo e a glória do Senhor se manifestando no meio do seu povo. Eles ficam muito aquebrantados.
a carne dele se derrete, vamos dizer assim, de arrebatamentos na presença de Deus, por ver a glória, o fogo de Deus. Deus ouve o sacrifício, Deus ouve a oração, Deus ouve a adoração. E depois o Senhor, Ele não fica satisfeito com tudo isso. Deus ainda não fica satisfeito com tudo isso. Vai atrás de Salomão, e apresenta-se para Salomão, que é o texto que nós estamos lendo. Depois que Salomão, ele acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e o Senhor vai falar com Salomão, com o rei Salomão, e ele diz as seguintes palavras que eu disse: se eu cerrar os céus, depois de tudo isso que você está vendo, depois do meu fogo se manifestando, depois da minha glória se manifestando no meio de vocês, depois do choro, do quebrantamento, da confissão de pecado, do arrependimento, da entrega total ao altar, do sacrifício apresentado, se eu cerrar os céus e não houver chuva, a gente sabe que Israel vivia muito da plantação, plantava e colhia, vendia e vivia ali da criação de gado, vivia sobretudo se amparado para a sobrevivência. Se eu cerrar o céu, não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, destrua tudo que vocês plantaram, acabe com toda a plantação, acabe com toda a renda per capita de vocês, se eu ordenar os gafanhotos que destrua tudo isso, ou se houver peste entre meu povo, houver doença entre meu povo, se houver doença, vocês estão tudo bom e de repente a doença vem, a gente enfrentando isso, a Covid-19, a gente não sabe o que vem mais por aí. Tem coisa ruim por aí, irmão. Não é pessimismo, nem pessimismo, caos, não. É porque o tempo tem que se cumprir as escrituras. Tem que se cumprir as escrituras. A gente vai desfrutar da presença, vai comer, vai vestir, vai. Deus vai dar livramento a alguns, outros não, outros vão ser levados novamente. A situação é de caos. A situação que vem por aí talvez seja uma terceira guerra mundial, ou o início dela. A gente não sabe, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Preparado para tudo. Pensa que o crente é ausente, que Deus já mostrou que não é ausente de catástrofe, de morte. Ele leva pastor, presbítero, evangelista, irmão, irmã, membro, não membro, ele leva quem ele quiser. Ele é soberano, tem o controle de tudo, de todos. Interessante que eles tinham visto o fogo de Deus, a glória de Deus, manifestação da glória de Deus, e agora Deus chama um particular, Salomão um particular. Deus se apresenta para ele, chama ele um particular. Fala essas palavras, mas ele diz o seguinte: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a Bíblia diz que agora estavam abertos os meus olhos, atento os meus ouvidos à oração deste lugar. E se eu fosse dar um tema aqui para isso aqui, eu não sou de dar tema às vezes, eu colocaria
Avivamento ou sepultamento? Avivamento ou sepultamento? Ou a gente permanece avivado, vendo o fogo de Deus ainda caindo, sentindo a glória de Deus sobre nós, ou seremos sepultados, ou morreremos. O tempo que nós estamos atravessando não é um tempo fácil, são tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de intensas preocupações, e a gente deve ficar preocupado, porque não é um tempo de rosas, não é um tempo de flores, não é um tempo de colheita. Nós estamos vivendo um tempo trabalhoso, um tempo em que existe uma correria muito grande das pessoas. As pessoas não estão tendo pouco tempo para Deus na realidade. Estão procurando plantar, colher o que se planta, né? Crescer numa área profissional, desenvolver, e ficam presos na sua área profissional, se esquecem de Deus, se esquecem do compromisso de Deus. As pessoas vão para a faculdade, em vez de converter pessoas, eles se convertem, estão sendo convertidos dentro de uma faculdade, estão mudando o conceito do cristianismo dentro da pessoa, está fazendo com que a pessoa não acredite na existência de Deus, de que Deus existe, de que Deus é real, de que Deus é vivo, de que Deus se revela, de que Deus se apresenta, de que Deus se manifesta, de que Deus é criador de todas as coisas. Há crentes que estão se tornando ateu, não crê mais nas Escrituras, não crê mais no fogo de Deus, não crê mais na glória de Deus, e nem na manifestação do Espírito de Deus. E até uns que não acreditam mais na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, que Paulo fala para Timóteo, para que ele se cuide, para que ele se preserve, porque não é um tempo fácil, é um tempo de apostasia generalizada, é um tempo de homens amantes de si mesmo, pessoas vaidosas, vaidosos, pessoas que têm comichão de ouvido, não querem mais ouvir, não querem mais ouvir, pessoas que não têm mais temor de Deus, não têm mais a reverência que tinha no interior quando recebeu a presença de Deus pela primeira vez, a palavra de Deus pela primeira vez. Pessoas que estão dando ouvido mais à doutrina de demônio do que a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo. Estamos vivendo um tempo, querido, de apostasia, tempo de apostasia. Aí alguém diz para mim: mas meu irmão, eu pulo, eu rodo, eu canto, eu prego, eu salto. Isso aí não é avivamento. Isso aí não é avivamento. Isso aí é a presença do Espírito Santo movendo dentro de você, te enchendo. É um preenchimento, mas não quer dizer que é um avivamento. É possível se pular, se rodar, é possível pular e rodar e pregar heresia. É possível pular e rodar e entregar mensagens falsas. Verdade, Jesus.
É possível a pessoa pular e rodar e ser mentiroso. Às vezes a pessoa pula e roda e é perdão. É verdade, Jesus. Então, isso não é mudança. Isso não é mudança. E me perdoa porque eu estou com uma mensagem de Deus aqui. Aleluia. Você me perdoa. Se às vezes o negócio estreitar um pouquinho, mas o Espírito Santo vai trazer o bálsamo. Amém, amém. Esse tempo é um tempo de apostasia, querido. É um tempo difícil. É um tempo de escassez. É um tempo em que a pessoa está esquecendo da palavra. É um tempo que a pessoa usa a palavra, mas não vive a palavra. Usa a palavra, mas não vive a palavra. A pessoa lê, eu vou lá e vou quebrar tudo. É um tempo que quebra tudo. Amanás. Quebrar tudo. Quebrar tudo. Né? E isso é o homem no centro, não é Cristo no centro. É verdade, Jesus. Isso é vontade do homem, não é vontade de Jesus. Isso é vontade do homem, não é vontade do Espírito Santo. Isso é vontade do homem, não é a vontade da palavra. Não é a vontade da palavra. Que o homem seja coordenado por ele próprio. Então, quando ele é coordenado por ele próprio, ele é um homem natural. E ele diz: eu vou quebrar tudo. E como a igreja aceita tudo, a igreja aceita o quebra tudo. Uma, levanta a mão, não sou contra isso não. Gosto do fogo. Gosto de dar lugar mesmo ao Espírito Santo. Não sou contra. Mas a gente está aceitando muita coisa desnecessária. A gente está aceitando muitas coisas que não são de Deus. A gente está aceitando muita coisa que não é da palavra de Deus. Aleluia! Vamos lá. A palavra do Senhor, a gente precisa entender algo, querido. A gente precisa despertar para a palavra do Senhor. A gente precisa despertar para o contato, para a intimidade com a palavra de Deus. É impossível vencer todas essas confrontações se não for pela Bíblia, se não for pela palavra de Deus. É impossível romper se não for pela palavra de Deus. O que me traz a essa linha de pensamento hoje, o Espírito Santo colocou isso em mim, e eu vou falar coisas aqui com muito temor e tremor para os irmãos. Muito temor e tremor para os irmãos. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmão. Misericórdia. O tempo que a gente está vivendo, parece que a cada dia está ficando. A porta ainda continua sendo o quê? Larga ou estreita? Estreita. O caminho ainda continua sendo o quê? Bem apertadinho. Isso não mudou ainda. Não mudou. A gente está vendo aí pessoas se apostatando de uma maneira, não é fora, como o nosso meu amado irmão ali, amigo, falou. As pessoas estão apostatando dentro. A apostasia está acontecendo dentro da igreja. As pessoas hoje não querem mais ter temor ao Senhor, né? As pessoas não querem mais aceitar correção. As pessoas não querem mais aceitar uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de santidade ao Senhor, uma vida de compromisso com o Senhor. Então elas fazem o que elas querem, praticam o que querem, anda desordenada a hora que querem. Mas a obra do Senhor não é assim. É, Jesus. Na obra do Senhor não é dessa maneira. Eu me lembro do sumo sacerdote
sacerdote chamado Eli, eu vou já abri-lo, era um homem que deveria temer ao Senhor, era um homem que deveria aplicar o ensinamento sobre Ofni e Finéias, que era um sacerdote. Cuidava, recebia as ofertas do povo que levava para o sacrifício. Ele deveria exercitar a autoridade sobre os seus filhos. E o que aconteceu? Seus filhos eram obreiros da casa do Senhor. Era um homem que deveria ser obediente, Ofni e Finéias. Era um homem que deveria honrar o Senhor, a santidade. Era um homem que deveria honrar a oferta do povo que trazia para sacrifício ao Senhor. Mas o que acontece é que esses dois homens não estavam mais ouvindo seus pais, seu pai, não estavam ouvindo mais a voz de Deus, já não tinha mais a presença de Deus sobre eles. Então ficava fácil deles pegarem a oferta, pegarem o dízimo do povo, vou dizer dessa maneira, ficava fácil deles meter a mão, na oferta do dízimo e usar por conta própria, para vadiar, para os seus próprios deleites, para as suas próprias carnalidades. Como o seu pai já estava de idade, já não tinha mais força, já estava velho o sacerdote. O sacerdote não tinha mais força para chamar a atenção deles, dos obreiros dele, que eram os filhos deles. O que é fácil hoje? A igreja, quando a gente olha a igreja hoje, a gente pensa assim: a igreja é minha. A igreja é minha, porque foi eu que plantei, foi eu que fundei, eu estruturei. Então, se a igreja é minha, eu faço o que eu quero. Estou dando um exemplo. Se a igreja é minha, eu faço o que eu bem prazer. Eu posso usar a oferta para qualquer coisa, resolver meus problemas particulares. Eu posso usar o dízimo para os meus particulares. Estou dando só um exemplo. Não é o que está acontecendo aqui. Estou dizendo o que está acontecendo, Então, o que acontece? Então, aqui a gente pode resolver os nossos problemas. O povo tem que trazer. Força o povo para trazer. Mas, se for magra, a gente não recebe não. Mas se for quando a gente recebe. Se for Aleluia! Mas oferta magra, esse povo é pobre. Esse povo das ofertas magras, esse povo aí não tem nada para oferecer não. A gente só vai ficar com as ofertas gordas. A gente vai aproveitar as ofertas gordas. O que está acontecendo nesses dias atuais? Uma apostasia dentro da casa do Senhor. O diabo não está preocupado em apostatar crente fora, está preocupado em apostatar crente dentro. Crente que tem a palavra, crente que tem o louvor, crente que vive na casa do Senhor. Ele está preocupado. Essa é a preocupação dele. E às vezes esse crente era o quê? Era de oração, era de jejum, temia o Senhor, andava na palavra, andava em santidade, mas agora perdeu o temor. Ele até ora, mas a oração já não é mais ouvida. Ele até dobra o joelho, mas Jesus já não se importa mais com o joelho dele dobrado. Ele tem entrega o dízimo e oferta, mas Jesus não recebe mais o dízimo dele e a oferta dele. Nós estamos vivendo esse tempo. Mas Deus é tão bom que pega uma mulher que sabe o caminho da humilhação, que vive uma confrontação dentro da sua casa, que tem um sonho, que olha para uma necessidade. Ela estava indo lá todo dia, e ela sabia da notícia que estava ocorrendo, que Ofni e Finéias não estava bem, mas estava recebendo a oferta. Ofni e Finéias não estava bem, mas estava transgredindo a lei de Deus. Mas era uma mulher estéril de Ana, e Ana ela orava. Eu estou falando de Ana, e Ana não se importava só com o problema que está na casa dela, não. Ela se importava
estressada, né? A companheira dando filho, ela não podendo dar o filho ao Cana, ela não podendo, Penina ali, sempre cheia de sagacidade, né? Mas Ana enfrentava problema ali e ouvia problema lá. Enfrentava problema ali na casa, e de ano em ano, quando ela subia para orar, ela também ouvia assuntos inerentes que estavam acontecendo lá. E eu creio que a preocupação dela não era só com a casa dela, mas era com a casa do Senhor também. Podemos se preocupar com o ambiente. E Salomão se preocupou com o ambiente. Ele preparou o ambiente para a manifestação do fogo de Deus e a glória de Deus. Ele preparou o sacrifício. Ele falou para mim: eu não posso dar qualquer tipo de sacrifício que não agrade ao Deus de Israel. Eu tenho que dar o melhor, porque eu sei que é para Ele. Então eu vou levar para Ele. Ana sabia que estava sendo afrontada dentro de casa, mas ela sabia que estava havendo uma confrontação em Siló também. O sumo sacerdote, ela sabia que não estava bem, porque o sumo sacerdote não entendia o que ela orava, não entendia o que se passava no coração dela. Mas estava acontecendo um avivamento e não um sepultamento. Aleluia! Estava acontecendo, Deus estava gerando um avivamento dentro do ventre de Ana. Deus, à medida que ela se aproximava e se preocupava com a sua casa, se preocupava com a casa do Senhor, Deus estava gerando um avivamento dentro de Ana. Deus estava gerando um fogo que não iria se apagar dentro de Ana. Deus estava gerando algo que era a glória de Deus dentro do ventre de Ana. Percebe, queridos irmãos, que em meio a tanta coisa que anda acontecendo, Deus ainda está preservando um fogo dentro do nosso ser. Aleluia! Ainda está preservando a glória dele por meio do Espírito Santo dentro de nós. Deus ainda está preservando a palavra dele impulsada no nosso interior. Pois bem, ela está ela não está aceitando o que ela está vivendo, e ela não está aceitando o que ela está ouvindo. A preocupação não é o que ela está ouvindo dentro de casa, não. A preocupação é o que ela está ouvindo lá em Siló. É tanto que se ela tivesse preocupação, ela afrontava a companheira dela. Mas quando ela ia em Siló, ela se preocupava, então ela orava. Ela orava por ela e orava pela casa. Porque o assunto lá era esse, que Hófni e Finéias não estava bem. E que o sacerdote não estava exortando seus filhos. É possível que a gente veja nesse tempo atuais liderança sem visão, liderança sem propósito, liderança que se vende fácil. Mas Deus está preparando as Anas desse tempo atuais. Aleluia! E as Anas desse tempo atuais tem fogo dentro de si, que não deixa o fogo apagar dentro de si, que não deixa a glória ir embora, mas ela quer a presença de Deus. E eu vi aqui de manhã, pela nossa amada irmã, o que importa é a presença de Deus. Aleluia! O que importa é a presença de Deus. E é isso que a gente tem que ansiar nessa manhã, para não sermos sepultados com as coisas que nós estamos vendo. É verdade, Jesus. Queridos irmãos, quando Ana, você vai observar que Ana, quando Deus ouve a oração, Deus desperta o sumo sacerdote, ele libera a palavra, e ela é abençoada, ela era estéril e agora começa a gerar filho. E quando ela gera o filho chamado Samuel, o profeta, juiz e sacerdote, ela não quer o filho dentro de casa. Ela não quer o filho dentro de casa. Ela quer o filho no templo. Aleluia!
Você está entendendo isso aqui? Ela não quer um avivamento dentro de casa, ela quer um avivamento no templo. Mas para que esse avivamento chegasse lá, ela tinha que botar na casa de quem? Do sumo sacerdote, sacerdotão, chefão. Então ela entrega a Samuel, ela cuida dele num certo período, mas ela entrega a Samuel. E lá dentro da casa, onde está no sepultamento, é que o avivamento, o fogo vai começar a pegar. Aonde havia o sepultamento é que o fogo vai começar a pegar. Não sei se você está entendendo essa mensagem. Aleluia, Jesus. É onde há o sepultamento, onde há a morte, porque o avivamento é isso, é ressuscitar pessoas da sepultura. É dizer, se o Senhor não estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas eu vou insistir, ressuscita Lázaro. Ressuscita Lázaro. Ressuscita Lázaro. É uma insistência por uma petição, por alguém que está o quê? Sepultado. Por alguém que está cheirando mal. Por alguém que está cheirando mal. Só quem cheira mal é quem está de 4 dias. Amor, é verdade? O pecado faz também cheirar mal. O pecado faz cheirar mal. Mas existe alguém dizendo aos pés de Jesus: se o Senhor não estivesse aqui, Ele não teria morrido. Se a tua presença não estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia. Voltando a Ana, entrega. Deus sopra lá dentro do lar. Chama Samuel, ele não entende. E chama Samuel e vai ao profeta, o sumo sacerdote, e o sacerdote não compreende e manda ele dormir. Chama ele mais uma vez. Ele começa a entender que Deus agora estava levantando uma avivalista dentro da sua casa. Aleluia. Vou dizer dessa maneira: levantando uma pessoa que ouvia a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é o segredo para se manter vivo nesse tempo atual. É verdade, Jesus. Por isso que eu gosto do profeta Abacuque, porque eu ouvi a tua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Por isso que é bom ouvir. Quantas pessoas já não ouvem a voz de Deus mais? Era o caso dele, do sacerdote, do chefão, do dono da casa. E Deus estava levantando uma avivalista em meio ao sepultamento. Então a gente tem 3 igrejas ali. A igreja sem visão, que é o sacerdote. A outra igreja, que é a igreja de Diófilo e Finés, que era quem? Que era aqueles que só quer ibope, só quer like, né? Só quer estar em evidência, né? Só quer aparecer. É aqueles que só querem, diz assim, conforme eu falei, eu vou quebrar tudo, não vou quebrar nada aqui hoje. Não tem poder para isso. Né? É um perigo. Essa igreja é um perigo. Que igreja é essa? A igreja sem visão, a igreja sem temor, não verá a glória de Deus. Verdade. Não verá o Senhor. À medida que você vê a glória, Isaías pega no capítulo 1 ao versículo, capítulo 6 de Isaías, ele diz: ai, ai, ai. Aí é sentença, aí é juízo, aí é correção, ai, 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 ai. Mas quando ele vê o Senhor de fato, ele diz: ai de mim,
Aleluia. Quando ele ouve a voz de Deus, ele diz: ai de mim, que eu vou perecendo. Eu sou mais pecador do que esse povo. Eu erro mais do que esse povo. Eu também sou pecador. Mas um anjo desce, vai lá com Atenais e fala assim: os teus pecados foram perdoados. Veja a minha presença, sinta a minha presença, perceba a minha presença. Só existe uma forma de nós atentarmos, querido, é quando a gente ouve a voz de Deus, a gente chora. Eis é quando pega, ele tem lá um púlpito de madeira, mas ele pega a lei de Moisés e ele começa a ler diante do povo, porque Artaxerxes deu essa ordem para ele, para estabelecer a lei novamente sobre o povo. E quando ele pega, ele começa a ler sobre a lei de Moisés e trazer a lei novamente para o povo, a palavra de Deus para o povo. O povo ouve a mensagem de ele e começa a chorar, e começa a se lamentar, e começa a perceber que os pecados que eles tinham cometido contra Deus eram terríveis. E ele se arrepende ali, diante do altar de madeira de Esdras, porque ouviu a mensagem de Deus. Quando nós ouvimos, nós nos aquebrantamos. Aleluia. Ouvir o Senhor gera temor dentro do nosso coração. É verdade, Jesus. Quando Neemias recebe a mensagem que os seus contemporâneos, contra os patriotas, os sacerdotes, os homens, as mulheres, crianças, quando pessoas estão em profunda miséria, profunda escassez, porta queimada, tudo queimado, as coisas destruídas, ele não aceita aquela situação, mas ele tem uma contra-resposta diante daquela situação. Ele vai buscar o Senhor, ele vai se humilhar na presença do Senhor, ele vai se quebrantar, ele vai rasgar-se na presença do Senhor, ele vai buscar a Deus, vai jejuar, vai orar, vai se compadecer do povo, e ele vai se colocar na posição do povo que está em miséria. Ele vai dizer: Deus, pecamos contra ti. Ele coloca ele próprio, ele diz: pecamos contra ti. A condição dele está boa, é o governo, é o homem que está servindo as nações. A condição dele está boa no palácio, mas ele se compadece ao ouvir uma notícia. Querido, para se manter vivo, nós temos que se compadecer daqueles que estão morrendo. Se compadecer da situação que estamos vivenciando hoje. Olhar para a situação e se colocar na mesma posição, mas numa posição de confrontação contra aquilo, contra aquela miséria, contra aquele pecado. Não é uma posição de julgamento das pessoas, de condenação das pessoas, mas é uma posição de se humilhar, se colocar na mesma proporção, se colocar no mesmo nível e pedir misericórdia a Deus, para que Deus estenda as suas mãos sobre nossa nação, sobre o nosso complexo alemão, sobre ao redor desse lugar. A gente olha com um olhar de julgamento, e por olhar com um olhar de julgamento, a gente não quer nem mais sacudir o complexo do alemão, falar a palavra de Deus do complexo do alemão. A gente quer ver a morte. Quem quer ver a morte é porque está morto. Verdade, Jesus. Quem não tem misericórdia é porque já não exerce misericórdia. Quem não tem amor porque já não tem mais amor.
Porque a iniquidade veio, tomou e o amor se esfriou. Você está entendendo isso aqui? Ó. Então a gente tem que se compadecer, a gente que estamos de pé, a Bíblia diz, olha, cuide para que não caia. A gente que tem um posicionamento diante de Deus, a gente tem que buscar a Deus pelos que estão precisando de Deus. Hoje em dia a gente vive uma igreja dividida, rachada. A gente vive uma igreja minada. A gente vive uma igreja que parece que tem bomba aqui, bomba ali, bomba lá. Qualquer momento vai estourar uma bomba. A gente vive uma igreja assim. Às vezes uma igreja igual lá de Ófila e Finéias. Na sépia. Ou uma igreja igual lá do seu pai. Que não tem mais visão, não consegue ver nada, aceita tudo. Aceita porque a oferta é boa, aceita porque o dízimo é bom, aceita porque bate no ombro. Mas Deus vai varrer, vai passar no rebanho dele. O que Deus está dizendo para Salomão, se meu povo, que se chama pelo meu nome. Agora esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo tem que ser santo. Aleluia. Porque Deus não é pecador. O povo que se chama pelo meu nome é porque o Senhor comprou esse povo, separou esse povo, santificou esse povo para uso exclusivo de sua propriedade. Quando você olha para mim, mas Deus não me separou, separou Israel, Ele também te separou. Aleluia. Ele também te santificou. Aleluia. Ele te comprou. Ele não te comprou com preço de ouro e de prata, não. Ele te comprou com sangue precioso do seu Filho amado Jesus. Ele te comprou das trevas, nos comprou das trevas, nos transformou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz, ó, seja sal da terra e seja luz do mundo. Vamos lá. Aleluia. São da luz. Agora ele te comprou como também propriedade exclusiva dele. Você tem um proprietário, você tem um dono. Você tem um dono, eu tenho um dono, nós temos um dono. A igreja tem um dono. Aleluia. Tem gente que pensa assim que a igreja está largada. Não anda ali, não. Eita, glória. Aleluia. A igreja está morrendo, a igreja não. A igreja não. A igreja é comprada no sangue? Essa não. Aleluia. Essa ele falou assim: eu vou defender ela até o fim, Pai. Aleluia. Eu morri por ela, derramei meu sangue por ela, fui na cruz por ela, e quando tentaram me sepultar, eu ressuscitei por ela. Aleluia. Aleluias. Então esse Israel, como a igreja, também é uma propriedade peculiar. Israel de Deus, igreja de Cristo. Glória a Deus. Agora, esse povo, ele precisa ser santo, irmão. É tempo de nós santificarmos a nossa vida. É isso que nós estamos aqui fazendo. É tempo de nós se aproximarmos de Deus. É tempo de nós nos despir de toda a vaidade. Quando a gente chega aqui, não tem que ter vaidade. Eu nascia. Né? A gente não tem que ter vaidade. Quando a gente chega aqui, a gente tem que vir sem vaidade, sem orgulho, sem presunção, achando que alguma coisa, que pode alguma coisa, realiza alguma coisa.
Quem muda somos nós. Quem sepulta somos nós. Verdade. Quem enterra talento somos nós. Verdade. Amandaraia. Né? Meu A Deus. gente começou bem, irmão. Deixa eu louvar, irmão. A gente começou bem. Lembra como você aceitou Jesus? Ele entrou na tua vida, entrou na minha vida. Aí você sentia aquele, igual aquele homens no caminho de Emaús, né? Que depois que eles foram perceber, a gente só percebe depois, né? Depois que Jesus some, né? Batia com sono, eles perceberam quando ele falava com a gente, nosso coração estava queimando. A gente recebe o nosso coração começa a queimar, né? Começa a queimar. Aí nosso coração está queimando, a gente quer conhecer que fogo é esse que está ardendo dentro de nós. Então a gente quer orar, a gente quer jejuar, quer evangelizar, quer conhecer a Bíblia. Aí o tempo passa, a gente fica vaidoso. A gente já não ora como convém, como se deve orar. Verdade. A gente já não ora da maneira correta. A gente já não pede da maneira correta. Quer ver uma oração dos irmãos hoje? Senhor abençoa, Senhor abençoa, Senhor cura, Senhor faz, Senhor isso, Senhor aquilo, Senhor aquilo, Senhor aquilo, Senhor aquilo. Né? Está dentro da ceia, né? Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, se tudo me der, eu vou largar, se me der, eu gosto, se me der, eu vou abraço, se me der, eu devo pedir, se me der. Deus não está nem aí se você não quer nada com Ele. Deus não está nem aí se você não quer nada com Ele. Agora, quando o crente entende que ele sabe o caminho da humilhação para quebrando o caminho, santificado seja o nome. Deus é santo, reconhece a santidade, reconhece o lugar de santidade de Deus. Pai nosso que está no céu, sabe, Pai, não é só dele particular, mas é de todo mundo, né? De todo mundo mesmo, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ele não quer o reino da terra, ele não quer o reino desse povo, ele não quer o reino da teu humanidade. Ele vem a nós o teu reino, porque ele sabe que o reino, eles conhecem o reino da terra, eles conhecem a vaidade do vontade dele. Vem a nós o teu reino. Aí ele sabe, eu não quero que seja feita a minha vontade, mas a tua vontade tem que ser real, me faz largar coisas, me faz abandonar pecado, me faz abandonar me faz abandonar a idolatria, me faz abandonar o caminho do outro, me faz abandonar a mentira, me faz abandonar o caminho que não te convém, que não te agrada, me faz abandonar as que não te agrada. O Espírito dele aqui, a unção do Espírito dele aqui, a vontade dele permissiva aqui, a vontade de Deus é que nessa manhã a gente seja cheio dele, cheio da presença dele. Quem pode adorar, quem pode glorificar, quem pode ou você é sepultado ou você é reavivado. Amanda Sé. Aleluia. Deus de poder. Glória. Alabaxuna. Brincadeira de criança, né? Era assim: vivo morto. Morto vivo. Vivo morto. Morto vivo. Lembra disso? Vivo morto. Morto vivo. Como é que você está aí? É, Jesus. Emandará-se. Emandará-chefe. Será que o rei pode te chamar? Você ainda é o mesmo Daniel aí? Emandará-se. A pessoa que orava 3 vezes
alguém que se incomodava com o seu povo, que se incomodava com a distância de estar longe de casa, em uma cultura babilônica, num povo diferente, num povo de linguagem diferente, submisso a um rei diferente, mas que ainda se preocupava com as coisas celestiais, se preocupava com a vida de oração, se preocupava com a palavra de Deus. Você ainda é o mesmo que entrega a revelação da parte de Deus. Você ainda é o mesmo, Daniel. Essa revelação aqui nesta manhã, que cada manhã ela sai, Ele vai te fortalecer nesta manhã, vai te encher nesta manhã, vai te encorajar nesta manhã, vai te envolver nesta manhã, vai te acender nesta manhã, vai te encher nesta manhã, vai te agarrar nesta manhã. Seja cheio do Espírito de Deus, seja cheio do Espírito de Deus. Meu Deus. Ele está aqui, meu Deus. Vai falar comigo, E elas começam a buscar a presença de Deus, começam com poucas pessoas, depois vai para mais de 500 pessoas, e elas começam a buscar a presença de Deus. Elas estavam inconformadas com a situação que elas estavam vivendo. E elas se reuniram para buscar a presença de Deus, se reuniram para buscar a presença de Deus. Começou a chegar gente, mais jovens, mais meninas, e elas começaram a buscar a presença de Deus. Lá na China, um país bem bonito, um país assim, muito de Deus, mas elas buscaram. Numa certa noite, uma jovem estava dormindo, e o fogo começou a lastrar no meio das outras jovens. O fogo começou a pegar as outras jovens. Quando aquela jovem, ela levanta e abre os olhos, ela vê uma amiga dela pegando fogo. Ela começou a ter aquela visão da amiga pegando fogo, ela achou que a amiga estava pegando fogo. Então ela pega e corre, e vai lá, pega um balde de água. E ela encheu o balde de água, pegou o poder correndo, mas quando ela tocou na amiga dela, pegou fogo também. Eita, Jesus! Não deu tempo dela jogar um balde de água, as outras amigas que estavam junto com ela, que não estavam entendendo, achou que era pegando fogo também, pegaram fogo também. É impossível você ficar perto do crente, cheio do fogo de Deus, e não pegar fogo também. É impossível você pegar uma pessoa que busca a presença de Deus e não pegar fogo também. Deixa eu ver se está pegando fogo aí. Deixa eu ver se tem gente pegando fogo aí. Se você não tem aí, toca nele, toca nela, para ela pegar fogo. Precisa sentir tudo que você está sentindo aqui, nessa manhã. E ao Senhor, e não pegar fogo. Obrigado, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado nessa manhã de palavras. Você ficar aceso. É reviver. É sair do sepultamento. Não quero ninguém aqui no sepultamento. Impossível, queridos, a gente chegar diante de Deus e não ser alcançado pela presença de Deus. O que acontece quando o crente se dispõe a buscar o Senhor, a entender que Ele é uma propriedade exclusiva de Jesus, a entender que Ele foi separado por Deus,
a entender que ele foi tirado das trevas e colocado na luz, a entender que ele não anda mais só, ele anda com uma pessoa dentro dele, o Espírito Santo, e que esse Espírito que habita nele, ele tem ciúme, ele se entristece. Não é esporadicamente, é dentro. Aleluia. Não é uma hora assim, outra hora não. Ele está todo o tempo ali mexendo. Glória a Deus, aleluia. Ele não está distante de você, está dentro de você, está dentro de você. Aí você anda sozinho, diz que está sozinho. Não, não, ele está dentro de você. É verdade. Ninguém fala nada comigo, ele está falando todo dia. Aleluia. Se levanta, sai do chão, sai da desce. Meu Deus. Desperta. Alas. Tu que dorme. Queimamos. Levanta-te. Queba. Chega de sepultamento, chega de morte. Aleluia. Meu Deus. O Espírito Santo está dentro de você. E esse Espírito se move. Ele é como um bálsamo de Gileade dentro de você. É verdade, Jesus. Alegando a tua alma, trazendo o carinho na tua alma. Então, se ele está dentro de você, a depressão não tem espaço dentro de você. Aleluia. A tristeza faz saudade de alegria. Aleluia. Por causa do Espírito que está dentro de você. Aleluia, Deus. Em vez de você sentir rancor, falta de paz, você começa a sentir mais. Em vez de não querer perdoar, você começa a perdoar. Em vez de não querer amar, você começa a amar. Aleluia. Em vez de não querer exercitar misericórdia, E você plante. passa a exercitar misericórdia. Amando-se. Em vez de não querer ser longânimo, você passa a ser longânimo. Amando-se. Em vez de não querer sentir gozo, você passa a sentir gozo porque o Espírito está dentro de você. Abrabrachebinese. Você não está Meu sozinho. Deus, os frutos sejam Você não maiores está que sozinho nós. nessa Aleluia, caminhada. Deus, muito obrigado. Oh O Deus, Espírito mais está frutos sempre nos temos ensinando, nos nós. levando a Deus, nos levando ao trabalho, nos levando a cruz. Para quê? Lembrar que lá Jesus a viver fica os frutos mortificado o nosso eu, a nossa vontade. Deus, aleluia. Lembrar de Jesus é lembrar da morte, é sepultando o nosso egoísmo, sepultando o nosso pecado de Jesus, para a gente, na sua ressurreição, ressuscitar vivo com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você é de Jesus, é uma propriedade de Jesus, comprado pelo sangue. Volta a falar novamente. Oh, aleluia. Então só entende quando repete. Meu Deus. Às vezes você tem que cantar o hino mesmo, já viu? Que os corinhos, você tem que cantar ele repetidamente para você dar glória a Deus e marchar no poder. O cara que tem Espírito Santo não precisa nem de corinho, ele marcha. É verdade, Jesus. Porque ele sabe que ele é templo do Espírito Santo e o Espírito tem liberdade para ele. Oh, aleluia. Pode fazer eu rodar, pode fazer eu levantar, ele é livre. Ababaragachinara. Emanaragachinha. Ele sabe que ele pode ser. Meu Deus. Ele sabe que ele pode tirar algumas coisas. Esse crente sabe que ele pode tratar dele. Ele pode fazer dele uma nova criatura. É verdade, Jesus. Oh, queridos irmãos, você é uma propriedade de Deus, é um povo de Deus, é uma igreja de Deus. É uma igreja que se chama não por Baal, Aleluia, Deus. Glória. não por Confúcio, nem por Maomé. Os muçulmanos não adoram a Deus, mas a igreja adora a Deus. Glória. Aleluia. Aí os muçulmanos não compreendem Deus, mas a igreja compreende que Ele está sentado no trono. O muçulmano acha que vai ter um monte de mulher no céu, mas a igreja que compreende que tem que ter só o varão tem que ter só uma mulher na terra, e a mulher só um varão também, e compreende que esses não te subir para a glória. Mas ele não, eles acham que morrendo eles têm que ter um monte de mulher no céu. Que loucura! Teologia, visão desses homens. Mas a igreja não, a igreja foi feita para romper, para glorificar o nome do Senhor. Chamar pelo nome é chamar pelo nome
daquele que tem todo o poder para intervir em situações, seja área diversa na nossa vida. Esse dia a gente está fazendo uma oração em cima de uma laje ali, uma oraçãozinha, uma oração, começou a chegar gente, né? Nem lá no Barão lá. Começou a chegar gente. E eu falei sobre invocar o nome do Senhor. Você precisa buscar o nome do Senhor. E foi falado uma palavra aqui. Ele é a nossa imagem, mas aqui não. Ela falou que eu penso a respeito de voz, não é pensamento de morte. Eu não quero ver você sentar. Aleluia, glória a Deus. Verdade. Você falou pra gente que hoje. Eu não quero ver você igual aquele pai, não sei que você quis, eu não quero ver você igual eles. Rebelde que não ouve minha voz. Eu quero ver vocês ouvindo a minha voz e andando nos meus caminhos. Aí eu falo que o pensamento que eu tenho é sempre um pensamento de guerra, de desastre, de doença, mas é um pensamento de quê? Aleluia. Mas ele falou para alcançar aquela paz dele, tem que buscar. Buscar de tudo o coração. Entrega total. Eu estava falando desenrolando na laje, aí de repente veio uma senhora, olha como é que Deus ouve a oração quando você chama pelo nome do Senhor. E na hora da oração ela começou a invocar o nome do Senhor. E ela estava de boleta, de problema renal grave. E ela começou a invocar o nome do Senhor. Sabe o que o Senhor fez? Tirou a boleta dela e curou o filho dela. Aleluia! Arrancou a boleta dela e curou o filho dela. E ela estava voltando para todo mundo. Eu fiquei desesperado, porque o pessoal na aula falava assim: tu curou a mulher? Eu falei: não curei nada. E eu fiquei dentro de casa, eu queria sair de casa, porque ela estava voltando para todo mundo, que eu tinha curado ela. E o rapaz passou uma mulher com câncer e falou: por aquela ali também foi do sangue de Jesus, tem poder, eu vou para casa. Ele foi para casa correndo. Mas aquela mulher invocou o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. E o Senhor ouviu a oração dela. O Senhor ouviu a oração dela. Deus ouviu a tua oração aqui nessa manhã. Ei, Jesus. Deus ouviu a tua oração que você fez aqui nesse lugar, nessa manhã. Ninguém busca Deus em vão. Aleluia, Deus. A palavra de Deus não volta em vão. Ela tem um objetivo, ela tem um direcionamento. É tirar você da sepultura nessa manhã. Aleluia. Você precisa romper de fé em fé, andar de esperança em esperança e crer que Deus tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Você precisa acreditar nisso. Será que você precisa subir numa árvore para ver Jesus ainda? Ou então Jesus precisa te tirar para fora da cidade para você perceber que ele não está mais na cidade e ninguém quer ouvir mais ele na cidade? Ou Jesus precisa estar batendo na tua mão? Aqui não, Senhor, porque se tu fizer aqui vai ter que arrancar coisas. Não é pela metade, todo, não é só um pouquinho, é todo. Deus quer você inteiro. Sabe o que é isso? É entrega total. É você dar aquilo que você sabe que vai te machucar. Que vai te tirar o chão às vezes. Aleluia. É dar o melhor. Salomão deu o melhor. Você tem que ir por inteiro. Essa é a vontade de Deus. Que a gente entregue a Ele, se entregue a Ele, invoca o nome dEle, mas por inteiro, não pela metade. Não pode haver deuses estranhos lá na tua casa. Não pode haver idolatria na tua casa. Idolatrar o filho, idolatrar o carro, idolatrar o trabalho, idolatrar isso, idolatrar. Arranca a idolatria do meio de vós. Aleluia. Ele quer por inteiro invocando o nome dele. Ele quer te ver no altar e chama por inteiro na presença dele. Acaba
entender que as perdas são permissão de Deus. Por isso que você perdeu muita coisa e não entendeu. E tem pessoas que perdem e ficam assim, melancolizando a vida toda. Pais, mães. Deve ser uma dor muito terrível. A gente perde mãe, perde pai, a gente não tem pai, não tem mãe, tem de criação. Mas deve ser uma coisa terrível quando se perde. Mas a pessoa acha que acabou o mundo ali. Você deve invocar o Senhor no dia da tua angústia. Ela está sedenta, mas ela vai passar por montanhas, ela vai passar por declives, ela vai passar por pedras. Senhor, adoeça. A gente tem que experimentar algo mais forte. Quantos querem uma experiência da parte de Deus mais forte? Aleluia. Isso dói. Isso dói, porque Deus vai mandar a gente largar coisas que aparentemente a gente acha que não atrapalha, mas atrapalha. Você está amando muita gente demais e menos o Senhor de menos. Você deve amar mais a palavra de Deus, amar mais a Deus primeiramente, depois o seu próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o seu próximo se você não ama primeiro a Deus? É uma entrega, você invoca, mas é uma entrega total. Não é pela metade. Amém ou não amém? Amém. Invocar o nome do Senhor é reconhecer que Ele é soberano, que Ele é eterno, que Ele é divino, que Ele é espiritual, que Ele é espírito. Invocar o nome do Senhor é saber que Ele tem um trono. Em volta do trono tem os 24 anciões, e que em cima dele tem um serafim que arde em fogo, que diz: Kodesh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor do Senhor. É invocar o Senhor, é saber que Ele não perdeu a história de vista, Ele não perdeu a igreja de vista, Ele não te perdeu de vista. Invoca o nome do Senhor, se humilhe e ore. Se humilhe e ore. Humilhação. Quantas pessoas não querem, fica frustrada quando passa por uma humilhação de alguém, né? Alguém chega para ela, e tem pessoa que fica frustrada à toa. E pergunta assim: quantos livros tem a Bíblia? Aí ela: está querendo me humilhar? Ou está querendo me humilhar? Quantos livros tem no Antigo Testamento? Está querendo me humilhar? As pessoas ficam se humilham à toa, né? Ficam se sentindo humilhado à toa. Aí o patrão vai lá, humilha ela, carnece dela, na frente de todo mundo. Ele não fala nada, fica quietinho. Você sai na igreja, mas não pergunta, só ficar. Mas aconteceu um fato diante de um trabalho que a gente tinha, queridos. Um trabalho de oração, e a gente comia rápido. Era uma empresa multinacional. A gente se alimentava rápido porque a gente precisava ir para um momento de oração. A gente precisava se render na presença do Senhor e buscar o Senhor. Uma empresa que tinha 200 e poucas pessoas, e a gente tinha lá uns 5, 6 pessoas que se alimentavam rápido, até nem se alimentavam, falava: hoje é jejum, hoje é jejum, vamos embora, hoje é jejum. E a gente se aquebrantava e se humilhava ali, se rasgava na presença do Senhor. O Senhor tomava a gente fica e não fala em língua. E a gente nos tentava ouvir, passava assim: o que vocês estão falando? Mas a gente estava ali se humilhando na presença do Senhor, rasgando o nosso coração. Meu Deus, era muita humilhação. Eu me lembro que um gerente da empresa chegou, fez uma reunião. Aí ele me botou para baixo, na frente de todo mundo. Fiz uma reunião assim, me botou para baixo. Eu falei: Jesus, o que eu fiz com esse homem? E chegou no outro dia, ele fez outra reunião e
Roma, pancadinha. Essa humilhação feita por uma pessoa, é diferente de você se humilhar na presença de Deus. Eu falei, Deus, o que tu queres? E o Senhor falou para mim assim, continua se humilhando debaixo da minha mão. Amém. Eu falei, amém, tá bom, Senhor? E eu falei para os irmãos, o Senhor mandou a gente continuar se humilhando. Ele falou, vai segurando, o irmão chegou para ele e falou, vai segurando no lugar desse camarada. Tem alguma coisa contra você, não é possível. E arrumava um assunto lá, e fazia uma reunião, e botava todo mundo, e o ímpio chegou assim, Renato, chegou assim, um camarada bem forte, chegou, eu vou pegar ele, posso? Eu falei, não, fica quieto. Falando que ia pegar meu chefe dele, mas você vai estar de fora. Mas aquele homem, teve um dia que ele chegou, ele veio numa direção, num corredor, e eu estava embriagado, eu estava chorando muito na presença de Deus. Quando ele chegou para mim, ele veio me abraçando, eu falei, meu Deus, que louco esse homem. Ele veio me abraçando, começou a me abraçar, ele falou, me ajuda, rapaz. Estou querendo me mandar embora. Eu falei, é mesmo? O que tu quer? Eu quero que tu ora. Eu quero que tu faça uma oração lá na minha sala, na minha gerência. Eu falei, agora. Agora. E a partir de hoje, você para orar lá para vocês orar. Eu não quero mais vocês orando lá no canto, não. Eu quero que vocês orem lá na minha sala. Olha a humilhação diante de Deus. A gente vivia Deus orando, se humilhando, se quebrantando diante de Deus. Depois eu passei para a sala dele. Aí uma certa vez morreu alguém da família, ele tinha ouvido 200 e poucas pessoas e falou assim, Renato, você está com a palavra. Eu falei, Jesus, agora sou eu que estou com a palavra, era ele que estava com a palavra, agora sou eu. Meu Deus. Eu falei, é hoje. Comecei a pregar no meio dele, chorar dele, fazendo oração. E depois o pessoal queria minha oração. Eu falei, Jesus. Aí o presidente olhou aquela cena e falou assim, eu vou fazer um púlpito lá em cima, numa sala do lado da minha. Aleluia. E o presidente foi e fez uma sala bonita, botou cadeira, botou ar-condicionado, fez um púlpito de madeira. Eu falei, Jesus. Reuniu o pessoal e falou assim, a partir de hoje vocês vão ouvir a palavra de Deus desse homem de Deus aqui. Quando você se quebranta diante de Deus, Deus muda a história, muda cenário. Talvez a igreja está passando por uma adversidade, o caminho é humilhação. Talvez você está vendo lá o teu cara passando por uma adversidade, o caminho é você se render, se humilhar, se quebrantar diante de Deus. Você está vendo a sociedade, a gente está vendo a comunidade agitada, o tráfico tomando conta de regiões, tomando conta de lugares. Qual é o caminho? Humilhação, humilhar debaixo da potente mão. E o Senhor nos exaltará a qualquer momento, irmão. Deus vai tomar a igreja nesse bairro. Vai acender pessoas nesse bairro. Vai revolucionar através de pessoa na comunidade. Mas qual é o caminho da exaltação? Humilhação. Humilhação. Continua orando, continua clamando, continua pedindo, Senhor, liberta, Senhor, transforma, Senhor, muda, Senhor, transforma, muda, Senhor, transforma, Senhor. Querido, quando a gente não é respeitado, Deus faz a gente passar a ser respeitado. Era macumbeiro, feiticeiro, era isso, era aquilo outro. Um pai de chiqueiro me ameaçou lá dentro. E o Senhor falou assim para mim, ele não gostou daquilo. E o Senhor falou assim, eu quero ver você 3 dias comigo. Pode? Eu não estou falando de profeta usar, eu creio das profetas que vem, mas o Senhor falou para mim assim, Renato, eu te quero 3 dias comigo. Eu falei, meu Deus, 3 dias, nunca a gente foi 3 dias. Como é que vai ser isso? Eu fiquei olhando ao Senhor, falei com a minha esposa, o Senhor falou para mim que quer 3 dias com Ele. E eu preciso jejuar, eu preciso me humilhar, eu preciso rasgar minhas vestes.